Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas do Apocalipse. Estamos nessa série aí onde nós começamos lá no capítulo 1, do verso 1 do livro do Apocalipse, e hoje nós vamos estudar o capítulo 14, a primeira metade do capítulo, e tem como tema essa 10ª lição, esse 10º vídeo, o Evangelho Eterno de Deus, ou seja, as 3 mensagens angélicas. Nós vamos pegar aqui o que cada verso traz e vamos tentar buscar marcadores linguísticos no Velho Testamento, estudando aqui um pouco do hebraico, para verificarmos o que significava naquele tempo esses termos, esses temas. E aí nós podemos, por exemplo, entender o que é esse Monte de Sião, o que é o temor do Senhor, e o Alexandre vai trazer também sobre a questão, segundo Heschel, o que ele interpretava sobre essa questão do temor. É bem interessante esse aspecto da lição de hoje. Os 144 mil seriam os remanescentes? Seriam outro grupo diferente dos remanescentes? Como que a gente pode interpretar isso? Os arpistas, o que significa esses arpistas? São realmente pessoas tocando harpas, né? Um novo cântico que esses 144 mil estavam entoando, o que seria esse novo cântico? E é interessante porque através desses marcadores linguísticos nós conseguimos realmente entender o que João estava vendo. Lembrando que João era judeu e a linguagem que estava sendo utilizada naquele momento era uma linguagem própria para um judeu ver. Então, nosso canal aqui tem trazido esse material diferenciado justamente para que a gente possa entender melhor o Apocalipse e sair um pouco daqueles tradicionais, alguns tradicionais até alarmistas. Beleza, pessoal? Fiquem ligados aí então, espero que você continue curtindo essa série aí de 13 vídeos, estamos já no 10º vídeo. E se você não assistiu, alguém te compartilhou esse vídeo, assistam os 9 vídeos anteriores para que você entenda todo o tema, porque nós estamos aqui já partindo do princípio que você já assistiu os 9 vídeos anteriores. Beleza, pessoal? Então, chama a vinheta e vamos iniciar aí o estudo de hoje. Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos aqui a exploração do tema com os slides, fica a dica que esses slides estão aqui no link na descrição, que são armazenados no Google Drive, bem como todos os slides que nós produzimos, ok? Então, qualquer slide aqui do canal é só acessar aqui o link do Google Drive que você consegue acessá-los. Fora o link do Google Drive, nós temos ainda 2 links. Um do grupo do WhatsApp Família Entre Linhas 1, que é onde o pessoal troca livros digitais, comenta bastante, traz bastante informação sobre a lição ou assuntos extras. E temos também o link aqui para o grupo Família Entre Linhas 2. Esse grupo ele é mais restrito, é mais para a gente só se comunicar aqui com os ouvintes do canal. A gente não avisa quando está saindo um vídeo novo, manda aqui os slides para o pessoal acompanhando, beleza? Porque o pessoal tem um celular mais limitado, né? Tem uma galera que está querendo entrar no grupo 1, até tem procurado a gente. Pessoal, lamento, só que o grupo está bem concorrido, então o número de vagas é limitado no WhatsApp, nos grupos. O que acontece é que às vezes sai alguém, abre uma vaga e alguém consegue entrar. Então, é bom ficar tentando periodicamente, que uma hora dá certo de entrar quando alguém estiver saindo. Eu não verifiquei, mas assim, se alguém estiver nos 2 grupos, né, pessoal, escolha um grupo de preferência e libere uma vaga aí pro pessoal, ok? Principalmente por Famílias Entre Linhas 1. Mas vamos lá então, né? O Evangelho Eterno de Deus. Vamos começar a explorar aqui desde o verso 1. Então, vai lá, Ricardo, começa com os slides. Bom, vamos lá. O Evangelho Eterno de Deus, lição 10. Alexandre, lê o verso para memorizar lá para a gente. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 14 e 12, Apocalipse. Sua lição dessa semana, quem correu a lição já viu que ela vai tratar sobre as 3 mensagens angélicas. Ela vai trabalhar especificamente com quase 60-70% do Apocalipse 14. Nós vamos analisar eles aqui verso a verso. E o tema principal dela, ela vai falar basicamente sobre a adoração a Deus e, obviamente, a adoração a Deus no tempo do fim. Nós vamos dar uma analisada nisso agora. Vamos lá. Apocalipse verso a verso. Lúcio, lê lá Apocalipse 14, 1. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Explicando que a gente sempre vai fazer o seguinte: a gente vai buscar lá atrás no Velho Testamento as expressões idiomáticas, as palavras no original hebraico, para que nós possamos encontrar aqui no texto grego, obviamente aqui tem português, mas originalmente escrito em grego, buscar a compreensão dessa linguagem simbólica. Isso aqui é linguagem simbólica, gente. E a primeira expressão aqui, que a gente vai trabalhar de linguagem simbólica, cordeiro.
não precisa, é mais tranquilo, né? Todo adventista conhece aquele cordeirinho que era sacrificado no Mishkan Kodesh, no pátio do Mishkan Kodesh, do tabernáculo. Aquele cordeirinho simboliza Cristo. Então essa linguagem simbólica é facinho, né? O pessoal, pera lá, não é um cordeiro mesmo que foi morto. Então aqui, quando estava falando em cordeiro, está falando de quê? Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Isso é tranquilo. Essa linguagem simbólica é fácil do pessoal captar. Difícil é quando entra para dentro do Mishkan Kodesh, né? Daí o pessoal parece que tem um pouco de dificuldade com essa linguagem simbólica. Então vamos lá. Agora o segundo ponto aqui, Monte Sião. Eu acredito que é um dos pontos mais relevantes do slide aqui. Vamos lá, voz do além, lê para a gente lá. 2 Samuel 5:7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Isso. Então aqui, primeira coisa. Esse Monte Sião chamado também cidade de Davi. Davi, obviamente, é um arquétipo. Ele é uma pessoa que de fato existiu, mas nós encontramos muita instrução dentro daquilo que Deus fez na vida dele. E nós vamos entender um pouco disso hoje. Essa fortaleza de Sião, também ela entra nesta linguagem simbólica, uma vez que aquele que foi o rei ungido, Davi, conquistou e tornou aquele monte o quê? Uma fortaleza. Então esse Monte Sião seria a fortaleza do Eterno, seria a fortaleza de Yoshua também. Vamos lá, Lúcio, lê agora para o próximo, Salmo 87:3. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Está falando de Sião. Então Sião se dá como cidade de Deus, morada de Deus. Continua. Salmos 2:6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Yoshua, Hamashiach, é rei, mas rei do universo. Então aqui a gente encontra mais um elemento para a gente construir essa linguagem simbólica aqui do Apocalipse. Vamos lá, Lúcio, o próximo. Salmos 48:2. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião sobre os lados do norte e a cidade do grande rei. Continua. Jeremias 31:6. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Então, agora o ponto aqui que Jeremias traz para a gente. Também é um ponto ao qual aqueles adoradores do Eterno, eles ascendem, eles sobem. Quando a gente fala do Shir Lamaalot, que é a canção de ascensão, se subir os degraus do templo, e a tradição diz que eles cantavam o Shir Lamaalot, que é uma canção de ascensão ao monte. Então também um outro elemento dessa linguagem simbólica do monte de Sião, que aqueles que adoram o Eterno ascendem até ele. Mas note que aqui, eis que estava o Cordeiro sobre esse monte. Então essa ascensão aqui que a gente encontra lá atrás é uma ascensão que nos leva ao Cordeiro. Então mais um elemento simbólico aqui para a gente entender isso. Vai lá, Lúcio, próximo. 1 Pedro 2,6 diz: veja, eu coloco uma pedra em Sião, uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Isso, uma pedra. Então veja bem, lá em Pedro utiliza agora uma linguagem simbólica falando de uma pedra de Sião, uma pedra angular. Essa pedra angular é também a mesma pedra rejeitada, porque quando foi se construir o templo de Jerusalém, havia uma pedra, e essa pedra acabou sendo a pedra de esquina, Lerosh Pinar. A cabeça de esquina, foi a base da construção do templo. Isso numa linguagem simbólica se aplica a Cristo, se aplica ao Cordeiro. Ele é a base, pedra escolhida, pedra preciosa. E nele quem confiar jamais será envergonhado. Ou seja, ele é a base da nossa emuná, ele é a base da nossa fé, ele é a base do nosso ensino, ele é pedra de Sião. E nós ascendemos, obviamente, espiritualmente indo até ele. O último. E agora um marcador aqui em Isaías 2,3 que se repete, um verso em Miqueias 4,2. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E esse não é propriamente pura e simplesmente um marcador linguístico. Esse é um marcador escatológico. Isso é uma profecia. Isso é um marcador
profético. O que acontece aqui, gente? E vai ser a base do estudo de hoje, essa profecia aqui. Sião sairá a Torá, a instrução. Nós vamos ter que entender o que é essa Torá. De Jerusalém, a palavra do Senhor. Quem é a palavra? No princípio era o Logos, o verbo ou a palavra. Então, quem é essa palavra que sai de Jerusalém? Essa palavra que sai de Jerusalém é o Cordeiro. Essa palavra que sai de Jerusalém é o Messias, é Yoshua. E esses que sobem o monte sobem para se encontrar com o Cordeiro. Exatamente. Agora, próximo aqui: 144 mil. Vocês vão ter que ver o vídeo, porque não tem como a gente recapitular tudo, vai demorar muito, né? Então vamos ver, olha, 144 mil. Lá é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é um número simbólico, porque dentro da linguagem simbólica hebraica, ou aquilo que a gente chama de hebraísmo, 12 não é propriamente um número quantitativo, é para passar uma qualidade. E 12 é o símbolo do povo de Deus. Para quem está acompanhando, de repente já algum tempo depois da gente ter feito esse vídeo, vai para o vídeo 6 dessa playlist. Tem a sequência no estudo 6, o título dele é O Povo de Deus Selado. E lá a gente fala sobre as interpretações dos 144 mil e se eles são ou não são a grande multidão. Nós entendemos que os 144 mil, sucintamente, são a totalidade dos salvos vivos na ocasião da volta de Jesus. E essa grande multidão de que falamos lá na lição 6, trata-se dos salvos ressurretos na ocasião da volta de Jesus. Essa parte de cumprimento do Alexandre, a parte de linguística minha seria 12 símbolos, é um número qualitativo que representa o povo de Deus. O milhar, além de trazer a ideia de um censo, ou seja, um povo que está indo para a guerra, qual guerra? A guerra do Armagedon, mas este milhar, o Aleph, ele também, que significa 1000, ele também significa um vencedor, um campeão. Então é um povo que se utiliza do poder de Deus para vencer, e vencer uma guerra. A guerra que é uma Armagedon, que vamos falar mais para frente. Nesse 144 mil não tem Efraim e não tem Dan, que são duas regiões onde se colocaram templo para o bezerro de ouro. Ou seja, caindo na idolatria. Acabaram caindo na idolatria. Ou se contaminaram com mulheres. Exatamente. Ou seja, dentro dos 144 mil já houve separação de joio e de trigo. Próximo vai para o nome, né? Nome aqui. Veja bem, existia escrito nome, ou seria Shem. Nome em hebraico, se fala Shem, mas também reputação, fama. Tudo aquilo que se falou lá na lição sobre Romanos, sobre Gálatas, de justificação pela fé, entra aqui. Nesse ponto de escrito o nome, mas veja bem, Yoshua. Yoshua em hebraico significa salvação. O nome dele e do seu pai, o nome dele, o nome do Cordeiro, Yoshua, e do seu pai. No caso está se referindo é o Yud, Re, Vav, Re, que significa Erre, Eshe, eu serei o que eu serei. E o que é que o Eterno se fez por nós, de mais relevante, se fez carne, habitou entre nós, Yoshua, e nos deu salvação. Então isso significa este nome, essa reputação é a reputação de quem? De Yoshua, porque toda a salvação deriva do mérito, deriva da reputação, deriva da fama dele. É o selo de Deus, né? É o selo de Interessante, Deus. Na lição passada a gente fala do 666, né? Como sendo o selo do maligno, e aqui nós temos uma multidão selada. Eles têm o selo de Deus na testa, que é o nome do Cordeiro. O nome. E este evangelho, esta boa nova, sairia de Sião e de Jerusalém. A lei sai de Sião e a palavra sai de Jerusalém. Lei que nos mostra o porquê estamos condenados, e a palavra que sai de Sião que nos mostra porquê estamos salvos. Vamos lá, próximo. É interessante se a gente faz o vínculo com Gálatas, se a gente faz o vínculo com Romanos das lições anteriores, né? Porque tudo faz sentido, tudo se amarra. Vamos lá. Voz além. O próximo verso agora do capítulo 14. E ouvi uma voz do céu como o ruído de muitas águas, e como o ruído, estrondo ou soído de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tangiam, tocavam com as suas harpas. Vamos lá. Primeiro, ruído de muitas águas. A gente
tangenciando Apocalipse, a gente vai para Apocalipse 10, 17 para a gente entender o que são essas águas. Vai lá. 17 e 15, né? 15, isso. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a fornicadora, são povos e multidões e nações e línguas. Isso, e aqui ouviu voz do céu como ruído de muitas águas. Uma voz de multidão. Isso. Próximo agora, vamos lá. Aqui, grande trovão. Vamos lá, Lúcio. Apocalipse 19, 6. Em 2 Samuel, primeiro, né? É isso, verdade. 22, 14, diz assim, trovejou desde o céu o Senhor e o Altíssimo fez soar a sua voz. Isso, perfeito. Essa voz de trovão é associada no Velho Testamento à voz do Altíssimo. E em próprio Apocalipse, né, 19, 6, vai ter uma referência mais à frente. Isso. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como o ruído de muitas águas, e como a voz de grande trovão, dizendo, aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso há reinado. Isso, vamos lá. Agora a questão aqui que falta é a questão, uma voz de arpistas. E essa é de extremamente importância para ter nexo com o que a gente vai seguir mais para frente, e com aquilo que a gente falou do Monte de Sião. Porque vão ter uns profetas aqui que vão descer de harpa lá do Monte Sião e traz o recurso linguístico para a gente entender o que está acontecendo aqui. Que visão que é essa? Vamos lá, lê lá, Luz, para a gente, 1 Crônicas 25:1, para a gente entender isso aqui. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Geduntum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios, e aí segue, né? Porque qual a interpretação mais comum disso? Inclusive aqui no livro Apocalipse verso por verso do Faraó. do Faraó, ele segue a interpretação que lendo segundo o Salmo 6:5. Samuel, que não é incorreta. Que fala o seguinte, que as harpas era utilizado pura e simplesmente louvor a Deus, só que é um pouquinho mais. Nota aqui que o Lúcio acabou de ler, 1 Crônicas 25:1, e se utilizavam harpas para profetizarem. Muitas vezes a profecia ela vinha em verso e não vinha em prosa, né? Sim. Ela vinha cantada. Nós vamos entender um pouquinho mais o shir. Vamos lá, Lúcio, para o próximo. E cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados dentro da terra. A gente tem 3 elementos que nós vamos dar uma analisada aqui. Primeiro, esse novo cântico, os 4 animais, são 4 elementos, desculpa, os anciãos, e novamente lá os 144.000. Primeira coisa desse novo cântico. A interpretação mais comum desse novo cântico, inclusive a gente encontra aqui no livro do Faraó, né, ele fala o seguinte: esse cântico é chamado Cântico de Moisés, Cântico do Cordeiro. Daí ele faz a referência com o Apocalipse 14:3. O Cântico de Moisés, em Êxodo 15, é um cântico de livramento. O Cântico dos 144.000 é um cântico de livramento. Essa é uma interpretação que não exclui, obviamente, a outra. Ela pode ser agregada com essa outra que eu vou trazer agora. Veja bem, em hebraico, shir, que eu falei, é música, ok, é canto. A gente tem lá em Salmos 33 que traz essa expressão shir hadash, que é justamente novo cântico. Lê lá, Lúcio. 33:2 diz, louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, e o verso seguinte, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Isso. A construção linguística simbólica aqui nos leva a crer o quê? Uma outra coisa, que passa por esse raciocínio, mas pode ser agregado com aquele anterior do Faraó. Olha só, shir, música, em hebraico, canto, tudo bem, canção, mas também é poema ou poesia. Nós já vimos lá anteriormente que se utilizava harpas e música e poesia. Na Torá também, a Torá tem uma linguagem simbólica. Daniel, quando profetiza, tem uma linguagem simbólica em forma de poesia, em forma de poema. Então, o ensinamento profético, o ensinamento escatológico, ele se perfaz em forma poética, em forma também de música. Este novo canto aqui estaria então atrelado à profecia. E isso se encaixa melhor com aquilo que a gente já falou anteriormente sobre os 4 seres viventes ou 4 animais. Por quê? Os 4 seres viventes ou os 4 animais representariam os 4 funções do ministério de Cristo, as 4 características do ministério de Cristo. Ele como leão, função real. Ele enquanto um boi, ou seja, função de serviço, ser servidor, ele se
e a função enquanto águia, ou seja, que a gente identifica em João muito isso, né? Que é o lado divino, o lado poderoso, e ele enquanto homem, seriam os 4 seres viventes: leão, homem, águia e boi. E isso nós encontramos justamente na Brit Hadashah, ou seja, naquilo que chamamos de Novo Testamento. Esta nova aliança que na verdade ela é um renovo, é apenas uma roupa nova, uma vez que o que lá atrás era profetizado que iria acontecer, agora na Brit Hadashah se diz o quê? Já aconteceu, efetivamente já aconteceu, por isso que ela é nova. Os 24 anciãos, fala aqui dos anciãos, 24 anciãos, 24 funções sacerdotais. Se eles eram literais, se eles não eram, vocês voltam no vídeo lá atrás e vocês veem. A gente falou melhor sobre isso. Mas os 24 anciãos representam, seja por arquétipo, ou seja exclusivamente por linguagem simbólica, as 24 funções sacerdotais, que no livro de Hebreus explica, o livro de Hebreus explica inteiro, que Cristo suplanta. Ele faz cessar essas funções sacerdotais e executa uma vez por todas, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, veja bem, isso se encaixa com toda aquela pregação do que é aquilo que Cristo fez por nós. E vai dar um link, quando a gente falar mais à frente do primeira mensagem angélica, a questão do Evangelho Eterno. Você veja uma parte introdutória aqui em linguagem simbólica. Vamos lá, o Alexandre achou essa figura interessante aqui, né? No sentido literal. Essa figura aqui seria representativa, vamos ver, aquele povo que a gente estava falando e o cordeiro no monte. Aquele povo que sobe para o monte para ver o cordeiro. São tentativas de representar graficamente uma coisa que é irrepresentável, né? Porque não é compreensível pela mente humana. Não tem como a gente entender o trono de Deus. E você vê, é uma imagem que representa literalmente o símbolo. Gente, não dá para a gente ficar com concretismo, achar que tem um monstro lá no santuário com cara de leão, com 5 caras e com olhos por dentro e por fora. Isso, são linguagens simbólicas. Vamos lá, próximo slide. Isso. Agora a gente começa aqui a falar um pouco mais na mensagem angélica, só introduzindo, né? Estes são, diz lá em Apocalipse 14:4, os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro. Vamos parar aqui. Até deixar... O primeiro elemento, né, contaminado com mulher, a gente já viu na lição passada. Mulher em profecia significa igreja, então se refere a um povo que é fiel à mensagem verdadeira de Deus, não se contaminou com Babilônia. Isso. Esta virgindade aqui não é uma virgindade literal. É uma virgindade espiritual, né, religiosa. Notem que os 144 mil censo só homens, né? Mas esses 144 mil entendemos que representam aqueles que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quem gosta de encarar os 144 mil na literalidade, né, do número, de repente deveria encarar os 140 mil na literalidade dessa característica também, né? Apenas os castos que não, daí eles fazem parte dos 144 mil. E só homem, né? Mulher não entra ali. Mulher não entra no 144 mil. Enquanto linguagem simbólica, óbvio que existirão mulheres entre 144 mil. Mas vamos lá, o Lúcio continua. Esses são os que seguem ao Cordeiro, para onde quer que for. Isso, pode continuar. Esses são os que dentre os homens foram comprados por primícias para Deus e para o Cordeiro. Pode. E aí, né, só lendo as mensagens angélicas e o início dela, né, e em sua boca não se achou engano, porquanto estão sem mancha e são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo que pelo meio do céu ia voando e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caída é a Babilônia, aquela grande cidade, porquanto a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. E a terceira mensagem angélica em Apocalipse 14:9, e o terceiro anjo seguiu, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e tomar o sinal em sua testa ou em sua mão, Apocalipse diz, né, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que puro está lançado no copo de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Nós vamos, mensagem angélica por mensagem angélica, nos próximos slides,
Primeira, uma entrelinha que eu vou trazer aqui, essa parte final que já vou trazer nesse slide, essa questão aqui do beber do vinho da ira. É quando nós vamos chegar lá em taças, né? Seriam as sete pragas. As 7 taças derramadas é uma linguagem simbólica que no hebraico a gente tem kos. Kos significa copo, mas também significa destino ou sorte. O cálice da iniquidade transbordar, também a gente busca então o destino da pessoa chegou ao desfecho. Lembra da expressão, né? Pai, afasta de mim esse cálice? Sim. Jesus usou. Afasta de mim esse destino. Isso. Esse E caminho. sorte, ou seja, a sorte da pessoa já foi lançada. Então, e nesse sentido aqui. Agora vamos lá, os próximos slides. Bom, vamos lá. Apocalipse 14:6 e chegamos agora na primeira mensagem angélica. E vi outro anjo que pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. A gente trabalha aqui no canal sempre com aquela linguagem simbólica buscando lá no Velho Testamento. Será que tem o Evangelho no Velho Testamento? Quem acompanha o canal sabe que tem. Vai lá, Lúcio. Isaías 49. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta tua voz fortemente. Aí segue o verso. Então vamos lá. E o que Isaías aqui fala? Este povo da onde? Tu, ó Sião. Sião é uma palavra que ela pode também significar Israel. Ela também pode se aplicar a pessoas, o Sion. E é um monte de onde vem os 144 mil. Isso, e é um monte de onde vem os 144 mil. E esse ó Sião, qual é a responsabilidade deles? Anuncia as boas novas. Bessorá, anunciar essa boa nova. Olha só, o povo de Jerusalém. Tudo aquilo que nós falamos também lá de Romanos. Emuná no Mashiach é o que define quem é Israel. Fé em Cristo. Isso. Tem gente que briga depois porque só fica com a marcação em É que é um hebraico. pouquinho mais do que a gente chama de fé na língua portuguesa. Carrega outras conotações. Voltem a estudar a lição de Gálatas que vocês vão ver. Isso. Então vamos lá. Agora aqui, outro ponto. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai glória, é vinda a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Aqui o autor da lição ele faz inclusive está lá no explicação dos principais temas da lição. Ele faz um paralelo interessante ao Aseret de Brot, ou seja, aos 10 ditos, mais notadamente aquilo que nós chamamos de o quarto mandamento. Ele fala que essa expressão aqui, céu, terra, mar e fonte das águas, eu vou ler aqui palavra por palavra, ambas as passagens contém a palavra fez o céu, fez a terra, fez o mar, além de uma referência àquela que ele criou. Em Apocalipse 14:6 e 7 é uma referência à salvação, ao juízo e à criação. 3 temas que ecoam nas tábuas dos 10 mandamentos. Para o quarto mandamento, a justificativa para a guarda do sábado é porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, tudo que sai no 7º descansou. Exatamente. Então o mesmo marcador que tem lá no Êxodo capítulo 20, no quarto mandamento, tem aqui no livro de Apocalipse. O Aseret de Brot. E aqui novamente nós vemos o que? A lei que sai de Sião. Este evangelho eterno que fala aqui ou seja, essa boa nova é tudo aquilo que envolve, não é só a lei, nós já falamos lá anteriormente, vocês vão ter que voltar ao livro de Romanos ou Gálatas para entender. A lei aponta o que nos condena e Yoshua aponta o que nos salva. Então este evangelho, esta boa nova é o seguinte: estou condenado pela lei, mas estou salvo pela graça. Estou salvo pela graça, estou salvo por Cristo. E isso diz respeito a juízo. Tudo isso diz respeito a juízo. Então vamos lá. E antes do próximo slide, tem o temei a Deus, segundo o Heschel. 2 marcadores, primeiro o temei a Deus e depois o cumprimento dessa profecia da primeira mensagem angélica. O Heschel é um cara que eu gosto muito, ele já é morto, já é falecido, era um rabino judeu e ele vai ter um livro que se chama God in Search of Man, Deus à procura do homem, e nesse livro ele vai analisar a questão do temor. E ele fala que o temor ele é uma primeira aproximação que nós temos com o divino.
Ele é o momento em que o ser humano ele se depara com a ação de Deus. Essa ação de Deus pode ser um maravilhar-se na natureza, pode ser você olhar para uma cachoeira incrível e pensar nas obras de um Deus criador, pode ser você contemplar um recém-nascido e pensar no Deus que fez essa criança, pode ser você ver um ato milagroso. Só que não é só você ver algo e se maravilhar com isso. É um segundo passo. É quando você toma consciência de que esse ato que você viu, ele é uma intervenção divina. Ele é uma ação de alguém que é maior que você, de alguém que transcende você, e é algo que você não consegue explicar plenamente. Esse é o temor. Um contato com uma maravilha divina, mas é um contato que redunda na compreensão de que é uma maravilha divina e de que é maior do que nós. Nesse sentido, a noção de temor tem tudo a ver com adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por quê? Parte dessa mensagem angélica implica em reconhecer que Deus é maior do que nós, que Deus é nosso Criador, que Deus é todo-poderoso e que Deus tem uma mensagem específica para nós. Nesse caso, é uma mensagem de juízo. Quanto agora à compreensão sobre o cumprimento desse período profético da primeira mensagem angélica, eu vou seguir aqui ainda a interpretação apresentada por Mary Maxwell no livro Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. Essa interpretação é uma interpretação já tradicional da Igreja Adventista, é assim que os pioneiros adventistas, muitos deles criam. Eles vão associar essa primeira mensagem angélica com o movimento milerita, um pouco antes do movimento milerita ainda, quando aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, mas marcadamente nos Estados Unidos, um movimento de reavivamento por volta do século XIX, um pouco antes da metade do século XIX, na primeira metade, apontando para a iminência da vinda de Jesus. Eles acreditavam que Jesus voltaria muito em breve, e não só que Jesus voltaria, como que simultaneamente com a volta de Jesus ocorreria o juízo. Portanto, essa primeira mensagem angélica, teme a Deus e dá-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo, implica no anúncio da volta de Jesus e no anúncio do juízo que chega. Se cumpre plenamente essa mensagem angélica a partir de 1844, quando o juízo se inicia de fato. Mas ela ainda é uma mensagem que nós precisamos pregar hoje. Nós pregamos sobre a vinda de Jesus e sobre a iminência do juízo. Não um juízo que virá, mas um juízo que já começou. Próximo slide, Lúcio. Então vamos lá. Bom, aqui, o que eu separei? O que eu separei de importante? O Alexandre acabou de falar, de juízo. Olha só o que a gente tem, um link escatológico novamente, que está lá em Isaías. Olha lá, Lúcio, lê pra gente. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isso. Primeiro aqui um monte da casa do Senhor, novamente, Sião. No cume dos montes se exaltará, porque dentro das religiões pagãs lá na época do Antigo Testamento, se acreditava os altos de adoração, né? Faziam culto. Outros deuses no monte. Mas o monte de Sião ele estará acima dos outros. Veja bem, esta Bessorá, esta boa nova também anuncia isto. Anuncia isso, que reafirmação de que o Deus verdadeiro, o Deus que de fato existe, está acima dos outros deuses que são apenas pau, barro, argila, e seja lá do que seja feito o ídolo. Agora segue lá, Lúcio, Isaías 2:3. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aquilo que nós explicamos. Isso vai acontecer quando? Últimos dias. Lê lá o último versículo. Isaías 2:4. E ele exercerá o seu juízo sobre os agentes. E aí segue. E o que o Alexandre acabou de falar? A vinda do juízo. Ou seja, está diretamente associado com a profecia que está lá em Isaías capítulo 2. Próximo slide. Chegamos agora à segunda mensagem angélica. Vamos lá, lê lá. Caiu a grande Babilônia. Isso.
Vamos buscar as expressões de marcha. Primeiro, Bavel. Vou ficar na Bavel, está aqui, coloquei aqui no meio. Um Bet, um Lamet. É as letras que se escreve. Bet. Na estrutura pictográfica, o que é pictografia? A escrita começa Com desenho. com desenhos. E esses desenhos trazem referências concretas. E daí se junta tudo isso e forma palavras. O Bet de Bavel, o primeiro Bet, veja bem, são 2 Bets e um Lamet. O Lamet seria, nessa linguagem pictográfica, um cajado. O cajado, no caso, o cajado pastor que conduz. Então são 2 casas. Casa, cajado. Ou seja, 2 casas e um guia. Há um jogo de linguagem lá no Velho Testamento que se utiliza um Bet e 2 cajados. Há um jogo de linguagem na Torá que vai trazer essa confusão, que é Beléu. E essa 2 pastores dentro de uma casa. Exatamente. Então, uma casa dividida entre 2 pastores. Então, Bavel traz na Torá há esse jogo de linguagem que associa isto a confusão ou a separação. A gente tem Nimrod, e aqui tem algo escatológico já. Porque o que acontece com Nimrod? Da própria boca do Eterno foi falado que a linhagem de Cã serviria a linhagem de Sem. E esse sujeito aqui veio se contrapor. Sei que existem interpretações diferentes que falam que Nimrod era uma pessoa boa, mas a interpretação tradicional é que não, que ele começou a exercer domínio sobre homens, escravizar homens e tentar lutar contra a palavra do Eterno, ou seja, a profecia que foi dada na pessoa de Noé pelo Eterno. E ele domina e fica muito grande. Isso a gente vê lá na Torá. E muitos povos lá daquela região, da Mesopotâmia, vêm da origem dele. Ele constituiu cidades, inclusive a cidade de Babilônia. E alguns até entendem que teria sido um dos primeiros reis lá daquela que seria depois a Babilônia. As primeiras concentrações urbanas da Terra. Exatamente. E a gente tem aqui essa outra figura que eu coloquei aqui, que já é a Babilônia, já no tempo lá do cativeiro, época de Nabucodonosor, época de Daniel, que também traz outros elementos para essa linguagem simbólica. Mas o que ocorre aqui? Essa Babilônia não existe mais, Nimrod já morreu. Esta Babilônia aqui é uma Babilônia espiritual. É uma Babilônia diferente, uma Babilônia espiritual, ou seja, novamente, uma Babilônia simbólica. E essa Babilônia cai no tempo do fim. O Alexandre talvez tenha uma coisa para falar sobre o cumprimento. Num primeiro momento nós vimos, a primeira mensagem angélica fala da necessidade de adorar a Deus e da chegada do juízo. A segunda é uma mensagem de denúncia e anúncio. É uma denúncia contra a Babilônia e o anúncio da sua derrota. Historicamente, e essa a posição do Maxwell, ele vai dizer que essa segunda mensagem angélica vai ser a denúncia que os pregadores mileritas fizeram em relação às denominações que os estavam expulsando. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Existiam 2 perspectivas predominantes quanto à vinda do Senhor. Uma delas era pré-milenarista e a outra era pós-milenarista. As visões pós-milenaristas, elas eram as dominantes, as predominantes na maioria das igrejas, e diziam o seguinte: a sociedade vai evoluir, as pessoas vão ficar melhores, todo mundo ficar bonzinho, viveremos 1000 anos de paz, será uma vinda espiritual de Jesus, 1000 anos de paz, e depois desses 1000 anos de paz vem a vinda literal de Jesus. Não é isso que os mileritas pregavam. Os mileritas pregavam que a sociedade estava de mal a pior, a coisa iria piorar, Jesus Cristo voltaria e estabeleceria um reinado de 1000 anos, ao cabo do qual seria feito o juízo condenatório. Então, 1000 anos acontecem antes ou depois da vinda de Jesus? Essa era a questão. Essa disputa fez com que os membros que tinham a perspectiva pré-milenaristas, e que Jesus viria antes do milênio,
eles fossem disciplinados, fossem excluídos de suas congregações, fossem proibidos de pregar, fossem afastados. Isso fez com que essas pessoas olhassem para essas igrejas, vissem as suas corrupções, vissem o quanto elas estavam se assemelhando do poder papal predominante até então, vissem o quanto elas se caracterizavam enquanto filhas de Babilônia, da mulher de vermelho que a gente vai ver mais para frente, e por fim fizessem a denúncia contra não apenas o papado, mas também contra o chamado protestantismo apóstata ou apostatado. A segunda mensagem angélica nesse sentido seria uma denúncia de todo um sistema corrompido de adoração, um sistema que se tornou falso, portanto. Vamos lá, nos próximos slides. Terceira mensagem angélica. Isso aí. Pode ir lá. E o terceiro anjo seguiu, dizendo com grande voz: se alguém adorará descer a sua imagem e tomar o sinal em sua testa ou em sua mão. Beleza. Onde que a gente vê isso? No Velho Testamento. Com uma conotação negativa a gente não vê, mas a gente vê isso com uma conotação positiva. Shemot 13:12, Lúcio. Em Êxodo diz: separarás para o Senhor tu o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, e os machos serão do Senhor. Isso, perfeito. Leu 13:16. E então, aí, vai lá. e será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com a mão forte nos tirou do Egito. Aqui está falando de premissas também. Os primeiros, só que não só os primeiros frutos, mas os primeiros Nascimentos. os primeiros animais. Isso será um sinal entre a tua mão e entre os teus olhos. Vamos para o próximo, que tem mais uma lá, Lúcio. Deuteronômio 6, do verso 6 até o 8: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás teus filhos, e delas falará assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás, por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Novamente aqui um sinal na mão, um sinal nos olhos com relação ao ensino que era passado. Então, vamos lá. Agora o último ponto. Lê lá pra gente, nos Deuteronômio 6, 4, 8. 6, 4, 8 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e tudo mais, né? Vocês percebem o cântico? Aqui o novo cântico é esse, o novo cântico. E note o seguinte, como é que começa a frase? O Lúcio leu Deuteronômio 6,4 que fala: amarre como um sinal nos teus braços e prenda nas suas testas. Esta expressão idiomática é novamente aplicada a ensino. Só que aqui nós já sabemos qual é o ensino. Quando foi perguntado a Yoshua, Hamashia, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele disse: ouça, Israel, o Senhor teu Deus é um. Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de todas as suas forças. Essa aqui é Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, que eu coloquei aqui em cima como marcador. Tudo isso que nós falamos aqui, isso aqui é no sentido de contrafação com o que a gente está vendo lá em Apocalipse. Nós temos lá no Antigo Testamento um selo verdadeiro, selo positivo, selo verdadeiro, um selo dado pelo Eterno, que é o que? O ensinamento. Então, ser marcado na mão e ser marcado na fronte, naquela linguagem simbólica do Velho Testamento, é você estudar e é você ter esse estudo, ter essa instrução, ter essa Torá é instrução em hebraico, no seu coração. E esse ensinamento envolve tudo aquilo que a gente falou, envolve lei, que aponta o porquê estamos condenados, envolve fé na salvação, e envolve graça, que aponta o porquê estamos salvos no Messias. E de igual forma, o selo falso, vamos dizer assim, o selo do maligno, ele aponta esse aspecto dúplice também, de crença e de um ensinamento falso, né? Então, tudo isso que nós pegamos no Velho Testamento, nós transformamos isso na interpretação contrário senso. Esta besta, todo aquele que adora a besta e a sua imagem,
tornar o sinal na sua testa e na sua mão. É aquela o Alexandre pode falar que é a interpretação tradicional. Na testa seria o conhecimento e a mão seria a ação, né? Seria algo. Não tem nada a ver com chip, tá, gente? Isso. Mas notem o seguinte, como é a contrafação, então é a corrupção do evangelho. É um evangelho falso, é um evangelho diferente daquele que era pregado pelos patriarcas, pelos profetas e pelos apóstolos. Em termos de cumprimento profético agora, né? Nós temos a terceira mensagem angélica sendo pregada aí a partir de 1844, mais para frente, quando já se tem a noção de que o juízo investigativo se iniciou em 1844, que o grande Yom Kippur, né, o dia da expiação, começou em 1844. Nós temos agora uma mensagem a pregar ainda, que não exclui a primeira, temei a Deus e dai-lhe glória, que não exclui caiu a grande Babilônia, mas que se soma a essas, que é a mensagem da iminência do processo de selamento. Então, será feito o selamento, será feito a marcação. Que marca você vai receber? De que lado você está nesse conflito? E existe um marcador lá no final da passagem, no versículo 12, que deixa bem claro daí qual que é a característica daqueles que recebem o selo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Voltamos a afirmar aquilo que o Ricardo já afirmou um monte de vezes aqui, aquilo que eu já afirmei um monte de vezes. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, o aspecto da obediência da lei, e a fé em Jesus, ou seja, a graça e a fé na salvação por meio das obras de Cristo e não no mérito próprio. Último detalhe aqui, essa primeira marca aqui que a gente buscou da primogenitura do animal do campo, há também o motivo do porquê se faz isso, porque Deus tirou o povo de Deus, o seu povo, do Egito com mão forte. E salvou os primogênitos. Isso, com mão forte e salvou os primogênitos. Todos aqueles primogênitos precisavam ser resgatados. Agora veja aqui, como aqui é a contrafação, então eles saem do Egito. Quem é marcado pela besta não sai do Egito, não sai do paganismo, não sai, ou seja, o Egito é um símbolo de paganismo. Então esses que têm a marca da besta, eles não saem. E é interessante também que do evangelho falso. A ideia do primogênito que precisa ser resgatado é porque o primogênito era do Senhor já no aspecto sacerdotal, né? O primogênito ele era responsável pela função sacerdotal dentro da casa antes da herança levítica, né? Nos patriarcas. Lúcio, retorna. Pode voltar. Tcharam! Bom, pessoal, e aí, aprenderam alguma coisa nova? Ou reforçou algum conhecimento, né, já adquirido previamente? Eu aprendi. Nós aqui estamos estudando Apocalipse verso a verso. O Ricardo, Alexandre aqui está tendo um trabalho de buscar essas referências, de tentar sair daquele tradicional, né, daquelas interpretações tradicionais que muitas vezes você Não vê. que o tradicional seja ruim, né? Quando fala sair do tradicional, dá a impressão que a gente está abandonando os princípios tradicionais. Reforçando. Nós somos, e até conversando com o Ricardo, né, as nossas interpretações em termos de profecia são extremamente conservadoras e tradicionais. Alguns com muito mais idade que a gente olhariam e diriam assim que nós somos retrógrados quase nas nossas interpretações proféticas. Se for ver com boa vontade o que a gente fala, nós somos bem conservadores. Porque a gente não tem cara disso. O que a gente tenta fazer é produzir um nível de aprofundamento um pouquinho maior dentro dessa interpretação tradicional. Apresentando opções das interpretações, mas sempre se posicionando, afinal, a gente tem o direito, né? E até a responsabilidade. E a nossa posição, geralmente, ela é tradicional. É tradicional, né, pessoal? Bom, pessoal, espero que você esteja gostando, mas se você está gostando, se você realmente gostou, coloca aí hashtag Fui Até o Fim, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o sininho acionado, comente aqui para a gente movimentar essa rede aqui social do YouTube e o YouTube entender que o assunto é relevante e indicar esse assunto para os seus amigos sem que você tenha que fazer nada, o YouTube indica, se você realmente interagir com o conteúdo, a plataforma é assim. Nós estamos na campanha para tentarmos atingir aí 10 mil inscritos, então ajude-nos a compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos. Quem sabe eles gostam aí dessa série de Apocalipse e na verdade, né, como a gente fala, é o clique evangelístico, né? É só você clicar e compartilhar aí, pessoal. Antigamente você tinha que andar quilômetros e distribuir folheto. Hoje você clique e distribui seu folheto digital, ok? Então faça parte dessa obra aí da família Entre Linhas e ajude-nos a divulgar essa mensagem. Nos vemos então na 11ª lição, as 7 últimas pragas. E aqui a coisa começa a complicar de volta. E aí os vídeos de 1 hora lá se vão embora, né, complica pessoal? mesmo na 12, né? A 12 se preparem. Se preparem, pessoal. Então nos vemos. Eu
admito, estou apanhando para me preparar para 12. Então, você se prepare também. Nos vemos até lá. Tchau, tchau. Retrout. Nossa,